Quando fazer o confinamento de bovinos, professor? Em qual época do ano que é melhor para fazer o confinamento de bovinos de corte? Vamos lá? Quando fazer o confinamento de bovinos de corte? O confinamento de bovinos de corte, amigos, ele pode ser feito o ano todo. Tem gente que faz confinamento de bovino de corte o ano todo. O cara que monta uma estrutura só para confinar gado, ele tem que confinar gado o ano todo. Por mais difícil que seja confinar bovinos na época das águas, tá? Existem vários confinamentos que fazem confinamento o ano todo. Na época das águas é mais difícil confinar? É, porque tem muita chuva, forma muita lama, molha os alimentos. E alguns confinamentos têm até coxo coberto para evitar esse tipo de problema na época das águas, né? Porque chove muito, molha o alimento no coxo, estraga o alimento no coxo. Você fazer o confinamento na época das águas é mais complicado, mas quando você monta um confinamento, uma grande estrutura de confinamento, você tem que rodar ele o ano todo para diluir o seu custo com depreciação. Então você pode fazer o confinamento o ano todo, e os grandes confinamentos rodam o ano todo, época das águas e época seca. Mas o confinamento, ele foi bolado mesmo para ser uma estratégia. Ele foi bolado para ser uma estratégia para a época seca, uma estratégia para terminação, para engorda de bovinos na época da seca, apesar de você poder fazer o ano todo. Por quê? Na época seca do ano, as pastagens estão com baixa qualidade, né? Não suprindo um bom ganho de peso, né? Não proporcionando um bom ganho de peso, e aí eu lanço mão do confinamento para terminar animais mais rápido, uma estratégia intensiva para engordar bovino no coxo. Eu tiro o boi do pasto na seca, quando os pastos estão com baixa qualidade, as pastagens estão com baixa qualidade, pasto seco com baixo teor de proteína, coloco esses animais no confinamento, engordo eles aí por 3, 4 meses, faço uma engorda mais rápida, mais intensiva e vendo bois na entre-safra do boi gordo. Então, o confinamento foi bolado para ser uma estratégia de terminação de engorda na época seca, onde os pastos estão secos, não proporcionando um bom ganho de peso, e aí você vai confinar os animais para ter um alto ganho de peso. O confinamento é uma estratégia para você engordar e vender boi na entre-safra do boi gordo, quando os preços das arrobas, o preço da arroba do boi gordo está maior. Existe a safra do boi gordo e existe a entre-safra do boi gordo. Na safra do boi gordo, nós temos a safra, o próprio nome já diz, é a safra, é o período que tem maior produção de bovinos. Quando que eu tenho no Brasil a maior produção de boi gordo? A pasto, na época das águas. Lembrando que 90% dos animais são engordados a pasto no Brasil. 90% dos animais são engordados a pasto no Brasil. Pega só 10% engordado em confinamento. Tá? Então nós temos aqui a safra do boi gordo, é o boi de capim, é o boi engordado a pasto. Então nós temos a safra aí, tá? No final das águas, período de safra. O boi engorda aí outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e eu tenho a maior concentração de venda de boi a pasto em abril, maio, junho. Então eu considero o período de safra janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, onde historicamente o preço da arroba é menor no período de safra. Eu tenho uma maior oferta de boi gordo. É o boi que foi engordado a pasto, está saindo do pasto. Historicamente, maio, junho são os preços de arroba mais baixos, porque tem uma maior concentração de venda de boi a pasto. E a entre-safra do boi gordo se situa basicamente em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então eu tenho a entre-safra do boi gordo. Historicamente, agosto, setembro e outubro são os preços onde atinge os maiores preços de arroba. Então, se eu faço um confinamento aí em junho, julho, agosto, eu vendo boi em setembro, entre-safra, preço alto. Ou eu vendo boi em outubro. Então, eu faço um confinamento na seca, começando em maio, junho, julho, eu vendo boi em agosto, setembro, outubro. Entre-safra do boi gordo, preço da arroba maior. Então, o confinamento também foi feito, basicamente, para você engordar boi na seca e vender boi na entre-safra.
onde eu tenho historicamente preços de arroba mais altos em setembro, outubro. Setembro, outubro, novembro. Tá? Então, a época de fazer o confinamento é aquela época onde você vai agregar mais valor a esse boi. A época em que o pasto não está suprindo. E aí, o ideal é fazer um confinamento na seca para engordar esse boi mais rápido na seca, liberar pastagem seca para outras categorias, como recria, como gado de cria, como bezerro, né? Desmamado. E aí seria mais ou menos isso. O animal no confinamento vai entrar com 12 a 14 arrobas e sair com 17 a 20 arrobas, ganhando 4 a 6 arrobas aí nesse período de 100 a 120 dias, com um ganho médio diário de 1,5 kg a 1,8 quilos por dia, e no final do confinamento um rendimento de carcaça de 55 a 56 até 57% de rendimento de carcaça, tá? Se for novilha, vai ganhar em torno de 3 a 4 arrobas, né? E o confinamento tem que ser um pouco mais curto também, se for novilha, e se for vaca de descarte, o confinamento um pouco mais curto. Elas ganham entre 3 e 4 arrobas nesse confinamento. O confinamento para vaca de descarte para novilha tem que durar em torno de 40, 50, no máximo 70 dias, tá? Porque senão elas acumulam muita gordura em sua carcaça, tá? Então, essa é a questão. Eu posso fazer confinamento o ano todo, tá? Mas a melhor época para fazer confinamento é justamente na época seca. Eu vou ter um melhor manejo de coxo, tá? Eu não vou ter problemas aí com chuvas molhando coxos, porque você acaba de distribuir uma ração, volumoso e concentrado, cai uma chuva pesada, molha esse alimento todinho, já começa a complicar, né? Você vai ter uma maior perda desse alimento fornecido. O alimento fornecido do confinamento é caro. Alimento fornecido no confinamento é caro, tá? É caro. Então, a melhor época para fazer confinamento é na época seca, mas eu posso fazer o ano todo. Se você quiser aprender tudo sobre confinamento de bovino de corte, que é uma uma engorda intensiva, você não pode errar, porque tem um alto custo. A dieta do confinamento é cara, a diária do confinamento é cara. O manejo do confinamento tem que ser muito bem ajustado. Você não pode perder tempo. Mentoria de confinamento de bovino de corte, link na descrição do vídeo, mentoria gravada de bovino de corte, né? Onde você vai aprender tudo sobre confinamento de bovino de corte. Vai aprender tudo sobre confinamentos de bovino de corte, tá bom? Então vai na descrição do vídeo, clica lá, você vai ter um link e você vai clicar nesse link, você vai ter acesso às minhas páginas com todas as minhas mentorias, mentoria de gado de cria, mentoria recria e engorda, mentoria tudo sobre pastagem, mentoria confinamento. Essa eu estou falando especificamente da mentoria sobre confinamento, mas tem mentoria de recria e engorda, mentoria gado de cria, mentoria de pastagem, mentoria de confinamento, tem curso de suplementação, tudo com planilhas, projetos completos, cursos com 50% de desconto, tudo com 50% de desconto para ajudar você, produtor rural. Tá bom? Não perca tempo, vai na descrição do vídeo, clica lá e acessa. Um abraço e que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço, fiquem com Deus.